Pronto. E agora a gente vai falar justamente do pote, que a gente disse aí atrás que para aquele nosso exemplo ele estaria desativado. Nós vamos escrever esse esquema. Aí nós vamos entender agora como é que ele funciona. Claro que para a gente analisar esse esquema pote, como eu falei no começo, tem algumas premissas que a gente tem que considerar. Porque como eu tenho fonte dos dois lados, então um defeito aqui, tá, ele seria aberto instantaneamente por esse terminal, esse aqui ia contar o tempo, aquela história toda. Para a gente fazer essa análise aqui, a gente está considerando que essa primeira zona do terminal B está desativada. Porque se ela tivesse ativada, ela ia mandar o TDD, como a gente viu agora. E a gente não quer que ela mande, porque aqui a gente quer analisar o esquema POT. Portanto, para analisar o esquema POT, temos que considerar que, por alguma razão, por alguma conveniência, essa zona foi desativada. Então, o que é que acontece? Analisando, veja que nós estamos fazendo a análise a partir do terminal A. Analisando aqui do terminal a primeira zona ela não alcança esse defeito. Portanto, esse disjuntor não abrirá instantaneamente. Ele não abrirá instantaneamente porque ele não está alcançando esse defeito nesse terminal oposto. Porém, a segunda zona alcança. Mas ela não pode dar triplo direto, porque ela, do mesmo modo que ela vê esse defeito aqui, ela poderia ver um defeito aqui fora da linha. Portanto, ela não pode desligar instantaneamente. Se ela não pode desligar instantaneamente, então a segunda zona não manda pelos dois canais. A primeira zona, sim, manda, porque eu tenho certeza que o defeito é dentro da linha. Aqui, a segunda zona não manda pelos dois canais, porque eu não tenho certeza se o defeito é dentro da linha. Pode ser dentro, mas pode ser aqui fora. Portanto, a gente manda só o canal 2. E por que manda só o canal 2? A gente manda esse canal 2 porque eu preciso da permissão, vamos dizer assim, do terminal remoto, né? Para poder abrir esse disjuntor, para poder completar essa lógica aqui e abrir esse disjuntor aqui, nesse exemplo que a gente está dando. Então a gente não pode colocar ele nos dois canais. Então o que é que acontece? Aí se você observar aqui o terminal B, o que é que está acontecendo no terminal B? Quando ele recebe o canal 2, admitindo que a primeira zona aqui, nós deixamos desativado por alguma razão, por alguma conveniência, mas aí a lógica pode funcionar da seguinte forma. Se ele recebe o canal 2, o relé aqui vai entender, essa lógica vai entender que a proteção de segunda zona desse terminal viu esse defeito, viu um defeito que poderia ser aqui ou aqui, mas ele mandou essa informação, mandou o canal 2, mesmo assim, mesmo sem ter certeza se ele seria aqui ou aqui, ele manda. Quem vai me dizer que o defeito é dentro da linha ou fora é essa proteção aqui, Z2B, porque tanto o Z2A como o Z2B eles são direcionais. Já que eu tenho fonte dos dois lados, o Z2A só opera se o defeito for nessa direção, que pode ser dentro da linha ou nesses 20% a mais que tem aqui. A mesma coisa ocorre com o Z2B, ele só opera para um defeito nesse sentido, porque ele é um relé direcional e ele está olhando para cá. Então ele só operaria para um defeito ou dentro dessa linha ou além aqui, pegando esses 20%. Porém, na hora que eu recebo o TX2, que me diz que tem um defeito nesse sentido, e na hora que Z2B desse lado opera dizendo que vê um defeito nesse sentido, então está caracterizado que o defeito é dentro da linha. Se esse viu para cá e esse viu para cá, esse defeito é dentro da linha. Porque se ele fosse para trás, o Z2B daqui não veria, porque ele é direcional, então ele não vê um defeito para trás. Então, se os dois operaram, então está caracterizado que o defeito é dentro da linha. Portanto, o recebimento do canal 2, mas a partida da segunda zona, o Z2B, desse terminal, eles entram nessa lógica aqui, né? Eles entram nessa lógica, nessa porta aí. Então, se tem uma aqui e tem uma aqui, ele imediatamente manda abrir esse disjuntor. Observe que se eu não tivesse esse esquema POTT, né, o POT que nós chamamos, se eu não tivesse esse esquema, esse disjuntor só seria aberto através do temporizador T2 de 400 milissegundos, ou seja, depois que ele contasse o tempo, né, depois que partisse o Z2, vendo o defeito para cá, contasse o tempo, e aí é que ele mandava abrir esse disjuntor. É claro que a gente já viu lá na proteção, quando a gente falou das 4 zonas de proteção, que isso aqui dava triplo temporizado, né, quando a gente não tinha teleproteção, só que a gente mostrava que nesse terminal ele dava um triplo para um defeito aqui. Só que isso é porque a gente considerou assim. Nesse caso, como eu estou admitindo que a primeira zona, por alguma razão, a gente deixou ela desativada, desse lado, a primeira zona do lado B, do terminal B. Então, a primeira zona daqui não viu esse defeito, então não é que ele só tira defeito se for aqui não. Não, ele tira defeito em qualquer ponto da linha. Só que se o defeito for nesses primeiros 80% aqui,
é de se esperar que a primeira zona estando ativada, é ela que vai desligar, né? E além disso, ainda mandaria o transfer trip para o outro lado. Como nós consideramos que essa primeira zona foi desativada, então quem tem que tirar aqui é a segunda zona. Em suma, a segunda zona quem vê defeito dentro dessa linha que não seja visto pela primeira zona ou que esteja fora do alcance da primeira zona. Digamos, se a primeira zona aqui de B, como nós estamos admitindo que ela foi desativada, então nesse caso quem tem que fazer isso mesmo é a segunda zona. Só que se não tivesse esse esquema de combinar a recepção do canal 2 mais a atuação da segunda zona local, ele só daria esse triplo temporizado. Portanto, esse é o princípio do funcionamento do esquema POT. Só para a gente esclarecer o nome POT, né, porque a gente está aí falando em permissivo, mas isso é a tradução o POT é a tradução do termo em inglês, Permissive Operation Transfer Trip. Transfer Trip. Então é o POTT que a gente chama. É essa abreviação em inglês da palavra basicamente ele está dizendo transferência de trip permissivo por sobrealcance. Isso é a tradução literal da palavra POTT, ou POT, como a gente chama. Agora nós vamos falar de um outro conceito, tá? Que é o TDD mantido, né? Então vamos lá. E por que TDD mantido? Então veja, na primeira zona a gente viu que a primeira zona ela atua e manda os dois canais, né? Porque a gente tem aquela garantia que o defeito foi na primeira zona, então manda os dois canais e imediatamente manda abrir o disjuntor. Mas nós vimos que nós tínhamos outras funções que também mandavam TDD. E o 50BF, que é o esquema de falha do disjuntor, que a gente só vai ver depois como funciona o esquema de falha disjuntor, mas lembre-se que eu falei que o esquema de falha disjuntor é uma proteção de último recurso e quando ela atua numa subestação, ela tem que tirar todas as fontes, todos os disjuntores daquela subestação e ainda tem que mandar o transfer trip para o terminal remoto. E é isso que está ocorrendo aqui. Então, do mesmo jeito que a primeira zona manda o transfer trip, manda o TDD para o terminal remoto, porque nós temos a certeza que o defeito é interno na linha, esse aqui nós mandamos porque é uma proteção de último recurso e nós não queremos que a linha fique fechada do outro lado. Então temos que eliminar, principalmente porque há a possibilidade de, se esse disjuntor aqui não abriu, esse curto ser alimentado pelo terminal remoto. O detalhe aqui é que o carro só tem dois canais. Aí eu mando pelo canal 1 e canal 2 tanto essa proteção como eu mando essa. Então ambas estão sendo enviadas por esses dois canais. O ideal é que a gente tivesse 4 canais. Mas como a gente só tem dois, tem que se resolver o problema com esses dois. E qual é a diferença básica que existe entre esses dois esquemas? É que quando o defeito é em primeira zona, é um defeito interno, como a gente viu, um curto-circuito numa linha, a gente viu que a maioria dos casos dos curto-circuitos, eles são defeitos fugitivos, acho que a gente já falou disso, fugitivos são defeitos que eles ocorrem mais rapidamente, na hora que você desliga a linha, eles são extintos e quando você religa a linha novamente, ele já não existe mais e o religamento ele é feito com sucesso. Portanto, a principal característica da proteção de primeira zona é que ela abre o disjuntor, mas em seguida ela manda religar e remotamente acontece a mesma coisa. Quando se recebe um TDD, você também abre o disjuntor e em seguida manda religar, porque há uma grande probabilidade de que o defeito seja eliminado com a abertura dos disjuntores. Depois que você eliminou, principalmente se for um curto fugitivo, um curto daqueles que a gente falou, temporário, então, uma vez desligado a linha, ele é eliminado, desaparece, e quando você volta com a linha aceita sem problema. No caso do TDD, no caso do 50BF, existe uma questão. Como a gente disse que isso é uma proteção, que ela já faz um estrago grande, porque ela tira essa subestação todinha, manda tirar outro terminal, não há nenhum interesse que você religue essa linha, até que você resolva o problema desse disjuntor. Tá? Esse disjuntor falhou, a gente vai ver depois como é isso, e uma vez que ele falhou, a gente precisa desligar essa linha dos dois lados. Mas eu não quero que essa linha religue. E aí é onde começa a ter o problema. Se eu estou mandando tanto Z1A como 50BF usando os mesmos canais, como é que aqui eu vou saber quem é quem? Ora, o que eu recebi do lado de cá foi o Z1A que mandou ou foi o 50BF? Se foi o Z1A, eu não devo atuar 86, não devo bloquear o religamento, eu devo sim partir o religamento. Mas já se o que enviou esse sinal para mim foi um 50BF, por exemplo, no terminal daqui, eu quero abrir o disjuntor, mas eu não quero religar.
e ainda quero que o relé 86 desse terminal seja atuado para que o disjuntor fique impedido até que eu resolva esse problema. Aí começa a ter uma dificuldade, que aí como é que a gente resolve isso? Aí se usa uma lógica, um artifício lógico, digamos assim, através de uma lógica, para resolver esse problema. Como é que isso funciona? A lógica completa, juntando aquelas duas lógicas, e agora já que todo mundo manda pelos mesmos canais, ela funcionaria dessa forma. Um defeito em primeira zona, a primeira zona, aqui é uma porta U, tanto passa a primeira zona como passa o 50BF, que é o falha do disjuntor. Então a primeira zona vem aqui e manda pelos dois canais. Recebido os dois canais aqui, vai abrir o disjuntor, como a gente já viu na lógica lá atrás, isso é um TDD, mas também parte o religamento e não atua o relé 86, porque o defeito não é um defeito, em princípio, espera-se que seja um defeito fugitivo. Não há uma garantia, mas espera-se que seja isso. Quando é 50BF, a gente já tem certeza que não é para religar. Ele abre os disjuntores dos dois lados, atua os relés 86 para que eles não permitam o fechamento do disjuntor sem antes ser feita uma análise. Mas no terminal remoto, em princípio, eu não teria como saber quem foi quem enviou esse sinal. Então, qual é o artifício usado? Quando é primeira zona, eu mando direto esse sinal pelos dois canais. Quando é segunda zona, eu mando esses dois canais, né, também, só que com um detalhe. Eu coloco esse sinal num pulso, num temporizador de pulso. Posteriormente eu vou explicar o que é um temporizador de pulso, mas vou adiantar rapidamente só para a gente entender isso aqui, que o temporizador de pulso é o seguinte: independente da duração do sinal na entrada desse temporizador, se ele for 10 milissegundos, se ele for 500 milissegundos, ele vai sempre mandar o sinal e segurar ele por 300 milissegundos. Não importa o tempo da duração desse sinal na entrada. O que significa dizer que quando o esquema de falha atua, então, mesmo depois que o defeito é eliminado, que você desligou tudo, ele fica segurando esse sinal por 300 milissegundos. Ou seja, esses dois canais ficam transmitindo por 300 milissegundos. O que não ocorre quando o defeito é na primeira zona. Quando o defeito é na primeira zona, então, tão logo a linha desligue, o sinal deixa de ser transmitido. Aqui não. Mesmo depois que a gente limpa a subestação, como eu coloquei esse sinal através desse temporizador, que tem uma duração de 300 milissegundos, ele fica mantendo esse sinal por 300 milissegundos, daí porque mantido, né, o termo mantido, porque ele mantém esse sinal por 300 milissegundos, então esse sinal ele fica com a duração de 300 milissegundos. Então nós vamos ver a consequência disso aí, tá? Quando esse sinal fica lá, fica preso na transmissão por 300 milissegundos. Aí você tem que usar um outro artifício na recepção, no outro terminal. O que é que acontece? No outro terminal, quando é recebido os dois canais, canal 1 e canal 2, então, obrigatoriamente, ele manda abrir o disjuntor e manda partir o religamento. Não importa se quem mandou aqui foi Z1A ou foi 50BF. Isso não importa. Recebeu os dois canais, ele manda abrir e manda bloquear o religamento. Tá? Porém, quando isso aqui que foi recebido por uma primeira zona do terminal remoto, esse sinal chega, abre o disjuntor, parte o religamento e sai. Morreu o sinal. Agora, quando ele é enviado pelo esquema de falha do disjuntor, ele é um TDD mantido. Por quê? Porque o TDD porque vem nos dois canais. E é mantido porque ele segurou o sinal por 300 milissegundos. E qual é o artifício que se usa aqui no final? Coloca-se um temporizador de 200 milissegundos, que é menor do que 300 lá na transmissão, portanto, o tempo de 300 vai ser suficiente para poder contar esse tempo, e aí, uma vez passado esse tempo, ele já mandou abrir e partiu o religamento. Aí ele faz duas coisas. Ele partiu o religamento, mas em seguida ele bloqueia o religamento. Tá? E atua o relé de bloqueio, que a gente chama a chave 86, que é para impedir que esse disjuntor seja religado. Então o disjuntor fica impedido. Então, através desse artifício, deu mandar um sinal mantido e segurar lá, né? Dependendo do tipo de proteção, no caso do 50BF, e segurar ele lá, no terminal eu tenho esse esquema. Quando é a primeira zona, como ele elimina o defeito imediatamente, não dá tempo, ou seja, não fica, o sinal não fica 200 milissegundos, esse temporizador não chega a operar. Portanto, eu abro o disjuntor, parto o religamento, vai haver o religamento e isso aqui não ocorre. Eu nem tenho bloqueio de religamento e nem tem atuação do relé de bloqueio, né? Porque esse tempo aqui da primeira zona ele é muito menor do que 200 milissegundos.
Outro fato que permite que a loja seja feita, não é que permite, nós temos a necessidade de fazer alguma coisa, né, para resolver esse problema, já que a gente só tinha 2 canais, e o fato de eu partir o religamento com uma função, né, que poderia ser o 50BF, poderia ser o falha, e como não há intenção de haver um religamento, né, então alguém poderia dizer, ora, se eu não quero partir o religamento, se eu não quero que haja religamento, por que eu parti? Porque eu não tenho como separar. Como aqui chega tanto a primeira zona como chega as informações do 50BF, eu não tenho como separar ele aqui. Então eu tenho que deixar partir, porque a primeira zona tem que partir o religamento. O TDD que é mandado pela primeira zona. Então eu não posso separar eles. Eu não posso separá-los. Então eu deixo ele partir, mas em seguida, como o sinal perdurou por mais de 200 milissegundos, em seguida eu mando bloquear. É a alternativa que eu tenho. Por isso que isso foi feito. Bom, agora nós vamos analisar um outro tipo de esquema, que é o chamado WinKeeFeed e Echo. É um sistema que são duas coisas que acontecem simultaneamente. O WinKeeFeed, a tradução disso aqui é fonte fraca, e o Echo é porque a gente vai, após a gente fazer a avaliação aqui, a gente vai ver que há um sinal que chega aqui que é devolvido, é chamado Echo. Por isso que é WinKeeFeed e Echo que a gente chama. Então veja, o terminal A, aqui se a gente observar, ele é uma fonte forte. Eu tenho uma fonte desse lado aqui, tá? Então ela é uma fonte forte. E o terminal B é uma fonte fraca, ou não tem fonte. Quando a gente diz que é uma fonte fraca, é porque, dependendo do tipo de defeito, você pode até ter uma fonte de corrente aqui para alimentar esse curto, né? Um exemplo seria o caso de, nesse barramento aqui, a gente tem um transformador, por exemplo, um transformador ligado em Y aterrado, e aí eu teria uma fonte de corrente de sequência zero. Então, a depender de onde esse defeito se localiza, ele poderia operar com essa fonte. Mas como há a possibilidade de não operar, então a gente diz que é uma fonte fraca. E claro que se fosse um defeito fase-fase, a gente com certeza aqui não teria fonte nenhuma, não tem fonte de sequência positiva aqui. Né? Porque fonte de sequência positiva só geradores. Como eu não tenho um gerador aqui, eu não tenho fonte de sequência positiva. E a fonte de sequência zero, como eu disse, ela pode ser originada em um transformador com Y aterrado. Então, como a gente disse, se essa fonte existir, vamos admitir que ela não tem capacidade de alimentar, de sensibilizar o relé de distância instalado aqui, esse 21B. Okay? Então, vamos continuar aqui com nossa análise. Então, para um defeito aqui, né, a gente já viu que não tem dificuldade. Né? Nosso esquema aí tem o TDD, então, além dele abrir esse disjuntor instantaneamente, ele já mandaria transfer tipo e abriria isso. Problema resolvido. Então, sem bronca. Agora, quando o defeito é aqui, aí veja qual é o problema. Quando o defeito é aqui nesse ponto, aqui em F2, a minha fonte forte está do lado de cá, onde eu tenho minha fonte. Mas a primeira zona não alcança esse defeito. Portanto, esse defeito não será eliminado instantaneamente. Nem esse disjuntor vai abrir instantaneamente e nem esse disjuntor de cá vai abrir. Por quê? Porque a fonte, eu não tenho fonte aqui para alimentar esse curto, portanto, isso é uma fonte fraca e esse curto não seria eliminado. Esse curto aqui, eu só abriria esse disjuntor depois da temporização de 400 milissegundos, que era a atuação desse Z2A. Então, repetindo o que eu falei aqui, está escrito. Um defeito em F2 só será eliminado pela atuação da segunda zona, que é temporizada, terminal, né? E o POT, né, quer dizer, o POTT que nós vimos aqui, né, que tem no terminal B, como a gente viu no exemplo anterior do POTT, ele não vai funcionar aqui, por quê? Porque o POT a gente viu que ele precisa receber o canal 2 e aqui ele receberia. Porque a segunda zona daqui veio o defeito e ele manda aquele canal 2, o TX2. Porém, o Z2B daqui não vai operar, porque eu não tenho fonte para sensibilizar o relé de distância. Portanto, ele não vai operar. Tá? Então, isso aí me caracteriza justamente a fonte fraca. Então, eu tenho aqui duas situações. Então, por enquanto, está caminhando para que esse trip saia apenas em segunda zona. Mas aí a gente vai mostrar o esqueminha que pode resolver esse problema. Que resolve, na verdade. Né? Como é que essa lógica funciona? Ou seja, com a lógica do WinKeeFeed e Echo, o efeito em F2 será eliminado em tempo de primeira zona. E vamos ver como é que isso acontece. A gente vai fazer uma lógica agora e a gente vai ver. Só repetindo aqui. A segunda zona viu o defeito, transmitiu, mas como a fonte é fraca, o Z2B não transmitiu para cá. Portanto, essa lógica minha POTT não funciona.
porque não houve atuação do Z2B. E nem também Z2B transmitiu para cá. Se ele tivesse transmitido, a lógica POTT funcionaria aqui. Porque Z2A, se Z2B tivesse transmitido o canal 2, ela também se completaria nesse terminal, a lógica POT. Então ela nem se completa aqui nem aqui. Continuando, aí o que é que nós vamos ver o que vai acontecer? Aí vamos analisar essa lógica. Como é que essa lógica funciona? Então essa lógica do WinFeed Echo, ela é exatamente isso que a gente está mostrando aqui. Então vamos fazer a análise dessa lógica. Para esse defeito em F2, então nós vamos analisar o que acontece aqui nesse terminal B. Depois a gente analisa o terminal A. Vamos, por enquanto, só ver o que acontece no terminal B. Como o defeito aqui, a gente está vendo claramente que ele é alcançado pela segunda zona do terminal A, então vai haver uma transmissão de TX2 lá do terminal A. E se há uma transmissão de TX2 no terminal A, eu recebo RX2 aqui no terminal B. Essa é a lógica do terminal B. Qual é a outra condição para que a minha lógica de WinFeed funcione? Recebi o sinal? Recebi. E Z2B partiu? Não, porque a fonte é fraca. Então veja que o Z2B está invertido. Então lembrado que a gente falou isso lá da eletrônica, que esse símbolozinho aqui significa um inversor. Significa que se eu tenho 0, isso aqui nessa entrada dessa porta é 1, e que se eu tenho 1, na entrada dessa porta é 0. Então, uma vez que Z2B não partiu, não atuou, porque a fonte é fraca, aqui não aconteceu nada, eu tenho 0, 1. Então, até agora já tem permissão aqui, já tenho permissão aqui. E qual é a outra condição necessária para que essa lógica feche esse ramo aqui? É que não haja Z4B. Por que não haja Z4B? Que é a quarta zona. É que essa zona 4 ela não opere. Porque, veja, a fonte aqui é fraca nesse sentido, porque não tem fonte para cá. Mas um curto aqui, eu tenho essa fonte alimentando esse curto. Portanto, a quarta zona desse terminal, ela operaria. Aqui só é fonte fraca para as fontes direcionais, que olham para dentro da linha. E as fontes que olham para trás, não é fonte fraca. Portanto, esse Z4B, se o curto fosse aqui atrás, ele operaria porque a corrente vem nesse sentido. Então, a quarta zona operaria. Como a quarta zona não operou, aqui é 0, 1. Então, entra 1. Então, eu tenho 1 aqui, recebimento de RX2, que veio para o Z2A do outro terminal. 1 aqui, porque a zona 2 não atuou, a zona 2 do terminal B não atuou, por ser fonte fraca. E 1 aqui, porque isso aqui é 0, porque a quarta zona não viu o defeito. E por que não viu? Porque o defeito é para frente, essa zona é uma zona reversa, ela só vê defeito para trás. Como ela não operou, então essa lógica aqui me diz o seguinte: se essas três condições aconteceram, então eu vou botar 1 nessa porta. E qual é a outra condição para que ocorra o trip? Né? Se eu já tenho essas três condições satisfeitas, ele entra aqui, ó, veja que ele bota 1 nessa porta aí e bota 1 nessa porta aí. A outra condição é que o disjuntor esteja não aberto, ou seja, que esteja fechado. Repare, eu tenho uma posição de disjuntor aberto aqui, que é 1, disjuntor aberto, mas o disjuntor nessa hora ele vai estar fechado, né? Minha linha está energizada, está tudo certinho, ele está fechado. Aqui é posição aberta. Se ele está fechado, aqui é 0. Esse 0 invertido aqui é 1. Então, 1 dessa composição aqui, mais 1 de disjuntor fechado, que é a situação que está acontecendo aqui, ele entra aqui, ó, e dá o trip no disjuntor B. Tudo isso, claro, que a gente demora um pouquinho para explicar, mas isso é instantaneamente. Isso aí é o tempo mínimo necessário. Aí ele vem para cá, só que ele ainda não dá o trip. Quando ele chega aqui para dar o trip, ele ainda faz uma análise se houve uma subtensão. Porque para haver um defeito de fato aqui, para não ser uma informação falsa, para haver um defeito de fato por aqui, deve ter havido uma sobretensão, uma subtensão aqui. Aí ele constata a subtensão, então ele combina essas três condições aqui, né? Mais disjuntor fechado e mais subtensão, trip no disjuntor B. Esse é o trip por WinFeed. Agora observe o que é o eco. O eco é o seguinte: essa condição satisfeita, se o disjuntor não abrir logo, ele conta um tempo e ele pode mandar o eco depois de um tempo. Se esse disjuntor aqui não abrir, ele pode mandar, conta um tempo. Que tempo é esse aqui? É um tempo para ele ter certeza que esse curto não foi aqui. Porque se esse curto fosse aqui, veja que essa fonte é fraca para defeito dentro dessa linha. Mas para defeito dentro dessa linha, essa fonte não é fraca, porque ela vem daqui. Então, para um curto aqui, a primeira zona desse terminal aqui deveria eliminar esse curto. Esse tempo é para esperar isso. Se o relé viu um defeito aqui dentro, quer dizer, se o relé viu um defeito que pode ser aqui ou aqui, deu tempo para que a primeira zona desse terminal atuar. Se ela não atuou,
Então ele pode contar desse tempo, o tempo de coordenação, aí ele devolve esse sinal, que é o eco. Na verdade, ele chegou por aqui, foram checadas essas condições, ele deu um tempinho, entrou aqui e foi devolvido pelo canal 2. Agora, uma outra forma de mandar esse sinal sem precisar passar por esse tempo é depois que o disjuntor abre. Então, se tudo isso aqui aconteceu, deu subtensão e deu o triplo por Wingfield, eu abri esse disjuntor, agora sim eu tenho o disjuntor aberto. Ó. Então, tenho um aqui. Ó. Então, se aconteceu isso aqui e o disjuntor está aberto, ele devolve o sinal imediatamente para o terminal remoto. Beleza. Então, até agora, se você observar, a gente resolveu o problema desse terminal aqui. Parece que não seria nem tão crítico, porque se eu não tenho fonte aqui, né? Mas no fato é que eu não tenho fonte. Eu posso ter uma fonte fraca aqui. Ela pode não ser suficiente para sensibilizar o relé, mas ela estaria alimentando o curto. Então já resolvi o problema desse lado. E como é que eu resolvo o problema do lado de cá? Observe aqui, ó, o detalhe. Então, ou com uma certa temporização, ou instantaneamente, logo que o disjuntor abre, veja que eu mando o TX2, eu transmito pelo canal 2, ou seja, o mesmo canal que eu mando Z2B, que eu mandaria para lá, junto com ele, eu boto o eco. Então, esse sinal vai ser devolvido para o terminal remoto. Aí vamos ver agora o que ocorre nesse terminal A, que foi quem mandou esse TX2 que nós recebemos aqui, com o RX2. Então, aqui, ó, nesse terminal, nós vamos analisar a lógica agora no terminal A, que é a lógica do pote. E como é a lógica do pote? A lógica do pote é o quê? É você ter a partida da segunda zona nesse terminal aqui e a recepção do canal 2. E isso aconteceu, porque quando o Z2A partiu, primeira coisa que ele fez, ele botou um nessa porta aqui, né? Por simplificação, a gente não mostrou, mas esse Z2A também partiria um temporizador, tão lembrado, né? Então ele também estaria partindo o temporizador para contar 400 milissegundos. Caso nada aconteça, depois de 400 milissegundos ele tira a linha. Eu não simplifiquei e não mostrei isso aqui. Mas, analisando só o esquema POT, quando o Z2A aqui operou, ele mandou o sinal para o terminal remoto e já botou um aqui. Está aqui esperando. Como a linha não abriu ainda, tem um aqui. Ó. Quando ele chegou aqui, ele processou essa lógica anterior que a gente viu. No que ele processou a lógica que deu triplo por Wingfield, ele gerou o sinal de eco. Esse sinal foi devolvido pelo canal 2. Quando ele chega aqui, ele ainda encontra o Z2A operado, porque a linha ainda, o defeito, mesmo o terminal daqui tendo aberto, ó, mesmo tendo sido aberto o terminal daqui, mas o Z2A daqui continua operado, porque o curto ainda continua sendo alimentado por aqui. Portanto, esse Z2A ainda está aqui operado. Aí na hora que ele recebe o canal 2 de lá, ele combina aqui, ó, um aqui, ó, Z2A operado, recepção do canal 2, triplo no disjuntor A. Eu eliminei, claro, passamos o que aqui? Uns 5 minutos para explicar essa lógica, mas isso aí acontece em tudo isso junto, vai que leve aí 20 milissegundos para acontecer. Então isso é um triplo instantâneo. Então veja que o esquema Wingfield mais eco, mais pote, elimina o defeito instantaneamente, mesmo numa situação dessa, em que eu tenho um defeito no terminal remoto aqui, na fonte fraca, no lado fraco. A lógica do Wingfield abre esse disjuntor, devolve o sinal e através do pote que está nesse terminal aqui, ele abre o terminal de carga. Então com isso eu eliminei, abri os dois disjuntores, isolei a falta, praticamente de modo instantâneo, né? De modo instantâneo, pode-se dizer. A temporização aí foi só o tempo que o sinal é processado, não tem nada de intencional. Pronto, então nós fechamos agora o esquema eco, Wingfield mais eco. O pote a gente já tinha visto e o pote aqui apenas é uma complementação. Ou seja, nesse terminal funciona o Wingfield, teve o eco e aqui foi o pote que desligou esse terminal. E o pote nós já vimos como funciona. Pronto, uma pergunta que a gente poderia fazer aqui era a seguinte: se o terminal em B é fraco, se o terminal de B é fraco ou não tem fonte, qual a necessidade de eu abrir esse disjuntor instantaneamente aqui? O problema é o seguinte, é que uma fonte fraca quando ela existe, ela pode não ser suficiente para sensibilizar o relé 21, que está instalado aqui, o relé de proteção. Mas ela é uma fonte de curto-circuito, e ela vai ficar alimentando esse curto aqui, né? Ela vai ficar alimentando esse curto aqui o tempo todo, já que ninguém eliminou. E isso não é bom para o sistema, não é bom para o gerador. Digamos que aqui seja um gerador pequeno, que a capacidade dele não foi suficiente. Um geradorzinho por aqui, em algum ponto aqui tinha um gerador, e ele não foi capaz de sensibilizar o relé. Mas ele, dentro da potência dele, que é pequena, mas ele está alimentando um curto. Então isso não é bom para o gerador. Então, por isso que não tem
justificativa da gente não tirar esse terminal. Por isso que esse terminal ele tem que realmente ser desligado. Agora nós vamos analisar ainda esse esquema WinFeed sob outro ponto de vista. Então vamos lá. Vamos admitir agora que o defeito foi aqui. Eu chamei de F4 aqui. Foi na outra linha. Então nós vamos observar que quase tudo que aconteceu lá vai acontecer aqui, ou seja, na lógica do WinFeed. Vamos ver o que é que acontece aqui. Para esse defeito aqui em F4, o trip por WinFeed não ocorre. Ele não ocorrerá. Por quê? Porque o defeito está na linha adjacente, ele está nessa linha de cá. Né? Mas a gente percebe aqui pela localização da falta que vai haver o quê? Vai haver o Z2A, o Z2A vai operar, vai mandar o TX2, isso a gente sabe que ele vai mandar para o terminal B, mas a lógica não vai se completar, e a gente vai ver por quê. Então, mantendo a figurazinha aqui e botando a lógica aqui, a gente percebe isso. Veja só. Para um curto aqui, o que é que nós temos? Claro que isso aqui nós estamos analisando no terminal B. O curto foi aqui, mas quem viu esse curto foi o Z2A. Então, ele viu. Se ele viu, ele mandou TX2, e aqui no terminal B nós recebemos TX2. Então, como nós recebemos TX2, então ele vai botar 1 aqui. Qual é a outra entrada? A outra entrada é Z2B, que olha para cá. E Z2B operou? Não. E ele não operou por duas razões. Primeiro, porque a fonte é fraca. Mesmo que fosse dentro da linha, ele não operaria. E segundo, porque mesmo que fosse dentro da linha, ele não operaria porque o defeito é para trás. Mesmo que aqui a fonte fosse forte. Mas ela não é forte. Então, esse aqui também não operou. Então, aqui, olha aqui, eu já tenho duas condições satisfeitas. Recebimento do canal 2 e a segunda zona que não opera. Agora, quem é que salva a situação aqui? É justamente a quarta zona. Porque a quarta zona viu o defeito. Como o defeito era para trás, a quarta zona viu esse defeito, operou, botou 1 aqui, no que ela botou 1, botou 0 nessa porta, bloqueou essa porta. Aí nada mais acontece. Porque como eu não saí com nada aqui, então nem essa porta vai para frente, nem essa vai para frente. Então veja quem impediu a atuação do WinFeed da lógica, dessa lógica no terminal B, foi o fato de que a quarta zona, ela operou, porque o defeito era na zona reversa, e no que ela operou, ela bloqueou a lógica. Vocês devem estar lembrados que quando a gente falou das 4 zonas da proteção de distância, eu falei que essa quarta zona ela era muito mais útil nos esquemas de teleproteção, para se fazer um bloqueio. Esse é um dos casos. Tá certo? Porque para ela dar trip mesmo, tem muitas zonas que são mais rápidas do que ela e acaba operando antes dela. Mas a função dela, a instantânea, ela é importante, porque ela entra nessa lógica aqui, por exemplo, e ela faz esse bloqueio dessa função. E vamos analisar uma outra situação. Essa situação ela é mais assim, vamos dizer assim, mais crítica. Veja o que acontece aqui. Nesse caso aqui, eu vou afirmar, depois eu vou mostrar. Mas antes de eu mostrar, eu vou afirmar para vocês que o WinFeed aqui vai dar trip. Mas não deveria. Por que não deveria? Apesar daqui ser fonte fraca, apesar da segunda zona ter visto e ter mandado o sinal para cá, mas o defeito é na zona reversa. Mas deu trip. E por quê? Mas vamos lá. Para defeito em F5, como a gente está mostrando, haverá trip por WinFeed. Ora, mas será um trip indevido, pois há um erro de ajuste. O que é que está errado aqui? O que está errado aqui é o seguinte, é que o Z2A ele está vendo além do Z4B. Então isso é um erro que não pode ser cometido. Ou seja, para que a lógica funcione e para que não haja descoordenação, jamais essa segunda zona remota, o Z2A, ela deve ser superior à zona reversa desse terminal aqui. Como a gente viu lá atrás, o Z4 ele tinha bloqueado a lógica porque ele estava além do alcance da segunda zona, ele estava aqui. Então, em tese, isso aqui deu trip, por quê? Aí a gente vai ver na lógica, aqui, ó, que tudo aconteceu para ele dar o trip. A segunda zona, Z2A do terminal A, viu o trip, transmitiu, nós recebemos aqui. A segunda zona não atuou por duas razões. Primeiro, porque a fonte é fraca e também porque o defeito é para trás. Então, 0. Invertido dá 1. Eu tenho mais um aqui. 1 e 1. E a quarta zona, que é quem deveria operar para dizer que o defeito era atrás, não operou porque o defeito estava além dela. E ela não operou. Então, resultado, completou a lógica. Um curto aqui vai dar uma subtensão aqui, como a gente, do mesmo jeito que dá aqui também dá uma subtensão. Quando ela chegar aqui, trip, e ainda mandaria o eco, ainda faria tudo isso aqui, ainda mandaria o eco, ainda mandaria abrir esse terminal, ou seja, eu ia até tirar a linha toda, tirar esse lá, tirar esse disjuntor e ainda tiraria esse, tá? Para um defeito na linha adjacente, por conta desse erro. Então, lembrando que a principal característica desse ajuste aqui é que essa Z4, Z2, ela não pode ser maior do que o alcance reverso dessa zona aqui, ok? Então, isso é um fato importante, principalmente para quem trabalha com ajuste, quem faz graduação de
proteção, aí tem que ter esse cuidado. E eu diria a vocês que isso não é nenhum absurdo, eu já vi isso acontecer, já vi ajuste errado e fazer com que o relé operasse, desligasse a linha indevidamente, quando o defeito era na linha adjacente. Isso eu já vi.